Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a Semana da Educação 2022. A Semana da Educação é o evento coordenado pelos Serviços de Autossuficiência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. É um evento online, um dos maiores eventos online de educação no Brasil. E esse ano nós estamos tendo a oportunidade de ter um evento presencial. Nesse evento presencial dessa noite, nós teremos como palestrantes a irmã Alissa Pereira, que é consultora materno-infantil, terapeuta, educadora, coach e mentora de mulheres e famílias. E o irmão Bruno Pereira, que é analista de sistema, com pós-engenharia de software e especializado em inteligência de negócios. Teremos uma noite muito especial hoje, com certeza vamos poder aprender muito com eles. Para iniciarmos, então, a irmã Ângela vai fazer uma oração para nós, e então depois o tempo é dos nossos palestrantes. Amado Pai Celestial, nós somos imensamente gratos por poder nos reunir essa noite. Obrigada por tantas oportunidades que temos, por termos irmãos dedicados, inteligentes, que têm o desejo de dividir conosco seus conhecimentos. Obrigada pelo privilégio de aprender, por ter nos dado inteligência, capacidade. Obrigada por nossas famílias, por nossas casas. Obrigada por tudo que temos. Queremos te pedir que possamos guardar em nossa mente, nosso coração, as coisas que vamos aprender, que possamos sair daqui com o desejo de praticar, de nos desenvolver, de ser autossuficientes. Nos ajude, Pai, a ter equilíbrio em nossa vida, que possamos sempre fazer o que é certo. Abençoe o irmão Bruno e a Alissa, que vão nos ensinar hoje, que possam ter sabedoria sempre e teu Espírito. Abençoe todos que estão envolvidos, que nessa semana maravilhosa da educação nós possamos ter muito conhecimento e aprendizado. Nós te amamos, Pai. Essa oração deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. É muito bom estar aqui hoje, e eu já vou falar para pegarem já um caderninho, uma caneta para fazer as anotações, tá? Então eu já começo com uma pergunta, né? Quem é a Alissa, né? Eu não quero chegar aqui só soltar um currículo. Eu acho que primeiramente o mais importante para mim é que eu sou uma filha de Deus, né? Filha de um Pai eterno, de um grande Pai celeste. E aqui na Terra eu sou filha então do João César e da Dulce, esposa do Bruno, mãe do Vicenzo, da Serena, do Joseph, do Vicenzo, Serena, Joseph, do Levi, que está na barriguinha ainda. E eu também sou profissional, né? Dona de casa, estudante, esposa, mãe, entre outros chamados, né? Tudo misturado. Só que, a fim de só nomear as profissões, só para vocês verem como é que foi o andamento, né? Eu comecei, então, como consultora materno-infantil nessa área de educação, né? Pré-parto, parto, pós-parto, amamentação. E aí, depois eu fui expandindo para a área da educação, né? Educação e coach familiar, mentoria de mulheres, educação socioemocional, e hoje eu sou terapeuta e graduanda também em psicopedagogia. Então, deu para ver que eu gosto muito de autoconhecimento, neurociências, relações humanas, né, no geral. E eu gosto de dizer também que eu sou uma apaixonada pela vida, né, eu sou muito curiosa pelo aprendizado. E pensando nisso, sobre a importância do gosto do aprendizado, que eu decidi nortear o rumo dessa palestra hoje, tá? Porque a educação não é somente para agora, né, mas para todas as eternidades. Vocês já ouviram falar a história do mestre lenhador? Então, conta essa história do mestre lenhador e do seu discípulo. Ele estava muitos anos treinando, né, esse discípulo. E após muitos anos, esse discípulo achou que ele já estava bom o suficiente. Já sabia até mais que o próprio mestre. E aí, ele chamou o seu mestre para um desafio. Descobrir quem conseguiria cortar mais árvores em menos tempo, né, em determinado tempo. E aí, então, eles aceitaram e começou a competição. E aí o discípulo pegou o machado e começou a cortar um monte de árvore.
Só que ele olhou para o lado, assim, e viu o mestre dele, estava lá sentadinho, né, aparentemente sem fazer nada. E aí ele estranhou, né, a falta de ação daquele mestre, mas ele continuou, cortou. E aí depois que acabou o tempo, ele percebeu que o mestre havia cortado muito mais árvores. E o discípulo, ao ver aquilo, não acreditou. Ele falou, mas como assim? Como assim, né? O que você estava fazendo? Aquele tempo todo estava lá sentado e eu cortando muitas árvores, você ganhou? Aí o mestre respondeu, eu estava lá sentado afiando o meu machado. Então, qual que é o sentido disso tudo, né? Muitas vezes a gente tem que afiar o machado para lá na frente cortar muitas árvores em menos tempo. Só que às vezes nosso comportamento normal é pegar qualquer machado que a gente vê pela frente e sair cortando enlouquecidamente, né? E isso me fez lembrar da frase do Abraham Lincoln. Ele que disse essa frase, ó. Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando o meu machado. Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando o meu machado. E aí me lembrou também de uma citação que foi muito marcante para mim, do presidente Nelson, que ele diz assim, a educação é o que permite fazer a diferença entre meramente desejar, ajudar os outros e poder fazê-lo. Então, entre o desejar e o poder tem uma diferença, né? A gente precisa ter ferramentas ou então entendimento para ajudar quem precisa da gente naquele momento. Tem uma aqui. E aí também tem essa aqui que eu gosto muito, do presidente Mitt Romney. Ele disse assim, será que percebemos a importância crítica da autossuficiência quando vista como requisito para o serviço ao próximo, sabendo ainda que servir é a essência da divindade? Sem autossuficiência não podemos exercer nosso inato desejo de servir. Como é possível doar se não temos nada? O alimento para o faminto não se tira de prateleiras vazias. Dinheiro para ajudar o necessitado não pode sair de um bolso vazio. Apoio e compreensão não podem vir do emocionalmente carente. O ignorante não pode ensinar. E mais importante que tudo, o espiritualmente fraco não pode dar orientação espiritual. Existe uma interdependência entre os que têm e os que não têm. O processo de doar exalta o pobre e torna o rico humilde. Nesse processo, ambos são santificados. Eu acho incrível, né? E aí, gente, que nós não podemos ser como quem? Como o leão, né? O leãozinho da história. Como é que é essa historinha? O leãozinho, né? O leãozinho, ele vivia no deserto e lá ventava muito forte. Ventava muito, nenhuma poça d'água espelhava os reflexos, né? Só que esse leão, ele tinha sido expulso do bando dele por algum motivo e vivia assim, né? Vagando de um lado para o outro. Então, ele ficou muito tempo nesses ambientes. Só que teve um dia que ele estava explorando aquele local e descobriu um ambiente verde, bem bonito, assim, é um bosque, né? Com muita sombra. E ele já estava tão cansado que daí ele entrou lá nesse bosque. Ele estava muito exausto, muito faminto e muito sedento. E aí ele avistou esse lago, doido para saciar a sede dele. E aí ele foi se aproximando. Quando ele foi com aquele gosto para tomar aquela água, ele se deu de cara com o leão, bravo, olhando para ele. E aí ele se assustou, né? Ele falou, nossa, isso aqui já deve ter dono, esse ambiente aqui, né? Esse bosque já deu a volta. Só que ele falou, não, mas se eu der a volta, eu vou morrer, porque eu tô muito sedento. Eu tenho que voltar, tem que dar um jeito. Aí se afastou, se escondeu. Aí, não, agora criou coragem, né? Mesmo com medo, porque a coragem não é que a gente não tenha medo, né? Que a gente vai superar esse medo, né? Então ele foi. A sede era tanta e ele foi bem devagar. Aí ele se aproximou, estava lá o leão de novo, se assustou. Aí ele respirou fundo e voltou. Não, eu preciso. Não tem jeito, eu tenho que ir, né? Mais uma vez a coragem venceu o medo e ele foi e enfrentou. E aí ele tomou aquela água e ele viu que nada de ruim aconteceu. Daqui a pouco ele viu os pássaros que estavam em volta rindo dele, né? Ele perguntou, mas por que estão rindo? Ele não entendeu por que estavam rindo dele. E aí os pássaros falaram assim, é que esse tempo todo você não percebeu que o leão que estava refletindo era você? Então será, gente, que a gente está vivendo assim também?
Será que nós estamos vendo aquém, abaixo do nosso verdadeiro potencial? Né, da nossa natureza divina? Porque nós somos filhos de quem? De quem nós somos filhos? Né? De um Criador, de um Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos dentro de nós qualidades divinas. Só que a gente fala isso muitas vezes de uma forma banal, né? Só que isso é muito real. Pensem assim, ó, eu sou a filha de Deus, ou eu sou o filho de Deus. Porque geralmente a gente fala assim, eu sou uma filha, um filho. Mas troquem essa palavrinha, eu sou a filha de Deus. Percebam como muda, né? Então, sim, nós somos seres espontâneos, criativos, corajosos, inovadores. Que são as qualidades que nós vemos em quem? Nas crianças, né? Só que nós temos isso ainda em nós. Não é porque a gente é adulto que essas coisas morrem. Elas podem estar adormecidas. Então, o objetivo dessa palestra hoje é isso, para que vocês reacendam isso dentro de vocês. Pouco a pouco, né? Porque ou a gente segue as nossas luzes, ou então as nossas sombras. Qual que a gente vai escolher hoje? E para a nossa vida. Então, se perguntem, né? Qual a identidade de vocês? Quem vocês são? Qual é a sua identidade? Vocês aqui, não importa a idade, são jovens de nobre estirpe. Vocês são literalmente filhos e filhas de Deus, nascidos especificamente nessa época da história do mundo para um propósito extremamente sagrado. Vocês já se perguntaram por que vocês nasceram nessa época? Estão vivendo nesse ambiente, cruzando com essas pessoas que vocês convivem hoje? Passando por essas determinadas experiências que vocês têm passado hoje? Tudo tem um porquê. E todos nós estamos nessa época aqui para quê, ó? Para erguer o estandarte do Senhor e ser uma luz para atrair as pessoas a Cristo. É para isso que a gente está vivendo nessa época. Bom, agora de forma bem resumida, eu quero falar sobre os nossos 5 níveis de consciência, tá? Para a gente ter uma vida mais equilibrada e abundante. E aí depois eu vou dar mais os exemplos de umas partes práticas para vocês aplicarem hoje. Então, esses são os 5 níveis de consciência. Eu vou dar só uma pincelada aqui hoje, tá? Para a gente ter mais equilíbrio e abundância na nossa vida. O primeiro nível é a consciência. O que é isso? É ter consciência de quem nós somos realmente. Saber que nós somos donos dos nossos pensamentos. E a gente pode trocar o canal. Pensem que vocês têm um controle remoto aqui na mão, tá? E aí os pensamentos ficam passando para lá, para cá, para lá e para cá. Só que aí muitas vezes a gente se entrega, né? Se torna vulnerável àquilo. Só que sim, nós temos realmente um controle em nossas mãos. Nós somos donos dos nossos pensamentos. Só que muitas vezes o adversário, o inimigo, quer mostrar o contrário. Só que vocês podem pegar esse controle diariamente e trocar o canal. Tipo, tá passando assim, nossa, esse aqui tá me fazendo mal, tiro esse, ponho esse. Vocês podem fazer essa troca. É um hábito que tem que ser adquirido, vocês têm que praticar todos os dias. Então, são vários pensamentos bons e ruins, a todo segundo passando na nossa mente. Só que a gente tem esse poder de trocar. E não é só eliminar, tá? Porque a gente geralmente pensa assim, esse hábito eu vou eliminar da minha vida. Não funciona assim. Porque na nossa mente não fica um buraco, uma lacuna. Ele tem que ser substituído por algo. Então, isso me fez lembrar até daquela 13ª regra de fé, né? Que fala que se houver qualquer coisa boa, de boa fama, louvável, nós a procuraremos. Então, sim, a gente tem que substituir por coisas boas. Porque muitas vezes a gente não forma hábitos porque a gente acha que elimina. Só que aquilo que a gente eliminou e não substituiu, aquele velho hábito vai voltar e se adonar de novo. Então, o segundo nível é o merecimento. O senso de merecimento é ficar livre do sentimento constante de culpa, vergonha, medo de não ser merecedor. Quem aqui já sentiu isso? Só entra na nossa vida aquilo que a gente está permitindo. Olha que bacana. Se você não sente que merece aquilo, como é que você vai abrir as portas para aquilo entrar e permanecer na tua vida? Se você sente que não está merecendo aquilo. Né? Para coisas boas, eu tô falando. E aí, essa parte aqui desse segundo nível tá cheio de crenças, tá? Cheio de crenças
limitantes, que nos sabotam, que vêm lá da infância, tá? Mas aí hoje eu vou dar só uma resumida. Então, uma dica para aumentar o nosso senso de merecimento, sabe qual é? É servir ao próximo. Que lindo, né? Já é uma coisa que a gente aprende já há anos. Servir ao próximo aumenta o nosso senso de merecimento. Terceiro nível, gratidão. O que é gratidão? É reconhecimento. Nada mais que isso. Reconhecer a grandeza e a mão de Deus em todas as coisas. E a gente deve agradecer não só por aquelas conquistas, aquelas coisas grandes, é nas mínimas coisas, né? Por tudo. Seja a roupa que já está surradinha, o batom que está acabando, um brinquedinho que está velho. Agradecer por tudo, 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 tudo. Pelo ar que a gente respira, pelo sol, por tudo. Isso aumenta o nosso senso de merecimento. Então, um está interligado com o outro. Porque o Senhor, ele se alegra na gratidão. Ele não gosta da lamúria, ele não gosta da reclamação, ele se entristece com isso. Porque ele dá tanto para nós, né? Então, a gente deve lembrar que tudo ao nosso redor é o Criador em nós, né? E aí, eu vou dar uma dica para vocês, que é a dica da pedrinha, que eu sempre uso muito nas aulas também. É vocês colocarem uma pedrinha embaixo do travesseiro, por quê? Quando a gente... eu tenho alguns hábitos novos que eu quero implementar na minha vida. Só que daí a gente mistura tudo e esquece, né? Então, a pedrinha vai estar lá para ser esse lembrete. Vocês vão dormir, vão sentir aquela pedrinha, opa! E essa pedrinha vai lembrar o quê? Vocês de agradecer. Toda noite, não durmam antes de agradecer pelo menos 3 coisas que aconteceram no dia. Sabe? Coisinhas simples ou grandes, 3 coisas que vocês aprenderam naquele dia. Eu tenho feito isso, eu tenho visto a diferença que faz a nossa vida. Quando nós somos específicos, sabe? Fala, nossa, esse é o meu tempo de agradecer. Faça uma listinha, mas comecem com a pedrinha. Comecem com as 3 coisas para agradecer durante o dia. Quarto, a energia. A energia seria o quê? É o combustível da vida, tá? É você alinhar o que você quer com quem você é. E o que seria isso? O que você quer é o que você está vibrando e é o que você é hoje? Porque o pensar, ele leva ao sentimento, que leva à ação. Então, será que você está emanando isso? Porque tudo que você está emanando volta para você. Essa é a lei da vida. Tudo que vai, volta. Então, prestem atenção nisso, se você está alinhado. E o 5º nível é a abundância. Só que aqui é ser abundância e não ter abundância. Ela é parecida com a gratidão, mas não é igual, tá? Ela é um pouco diferente. Aqui é você se sentir abundante e completo em todas as coisas, ambientes e situações. Você está comendo uma colherzinha de arroz, nossa, eu estou comendo essa colher de arroz e feliz por isso, né? É você imaginar e querer coisas boas para sua vida, porém já se sentir completo e abundante com o que tem hoje, entendem? O que tem agora, né, que é diferente, é distante dos olhos carnais, porque tem muita coisa além, no invisível, né? Muitas vezes a gente só olha o que está na frente. Então, é ser fiel no pouco para Deus te colocar no muito, né? E isso também me fez, traçando, né, todo esse conteúdo, me lembrou da importância de vigiar os nossos pensamentos. Porque o cerne de tudo está nos nossos pensamentos. Todo poder e energia é gerado através dos pensamentos, né? O pensamento gera o sentimento que cria a realidade, que foi o que eu falei antes. E olha que legal, lá em Mateus 9:4, olha o que fala. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que vocês estão pensando mal em seus corações? Terceiro Nef 18:15 diz: em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre. Vigiar e orar sempre. E lá em Provérbios 23:7 diz: porque como imagina no seu coração, assim ele é. Então, como eu falei, o cerne de tudo já está nos pensamentos, que gera energia, que gera o sentimento, que gera ação. Como é que está a realidade de vocês hoje?
Pare para cada um agora para pensar como é que está a realidade de vocês hoje. Porque isso mostra onde é que vocês estão colocando atenção a maior parte do tempo. Né? Se a sua realidade não está tão legal, será que é porque tu não está olhando muito o lado negativo esse tempo todo? Durante muito tempo só olhando o negativo das coisas da tua vida? Então, a responsabilidade de quem, irmãos e irmãs? É nossa, né? A nossa vida é 10% do que nos acontece e 90% de como a gente reage às situações. Só que o que a gente faz no dia a dia? A gente inverte isso, né? Só que não, 10% é o que nos acontece e 90% como reagimos ao que acontece. Então, assim, uma coisa é certa, na vida, ou as coisas estão crescendo, ou elas estão morrendo, ou elas estão desenvolvendo ou definhando. É uma coisa ou outra. Então, foquem nas soluções, no crescimento. Muitas vezes a gente foca só nos boletos, né? Boletos, problemas, preocupações. Só que quando a gente foca na solução, aí o jogo muda. Aí tudo muda. E assim, ai, nossa, quanta coisa, vai falar, mudar tudo. Não é tudo. É 1% a cada dia. A gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez. Pensem a longo prazo como é que vai ficar. Vocês melhorando 1% a cada dia. 1% hoje, amanhã. Ao longo de um ano, como é que vocês vão estar? Né? O resultado vai ser enorme, incrível. E aí eu dou o exemplo de arrumar a cama, né? Arrume a cama todos os dias ao se levantar. Comece com esse pequeno hábito hoje. Isso muda muito. Eu comecei a aplicar, eu vi a diferença que faz. Porque a mente, ela precisa ver que está organizado para trazer clareza. E a gente conseguir ter disciplina, organização, alcançar os objetivos. Então, começa com arrumar a cama. Um pequeno hábito muda tudo. Se a gente quer disciplina, organização, grandes hábitos, a gente tem que começar com o quê? Com o simples, né? Firmar um pequeno hábito antes de firmar um hábito maior. Porque grandes hábitos são feitos de pequenas atitudes constantes, dia após dia. O extraordinário é feito o quê? De coisas ordinárias, feito constantemente dia a dia. Então é isso. Mais uma vez, vigiem os seus pensamentos, suas palavras, porque as nossas palavras são decretos. E como a gente negligencia isso, né? São profecias que se realizam na nossa vida. Quantas vezes a gente falou assim, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu te falei. Né? Então, a gente fala coisas e aquelas coisas acontecem mesmo. Então, começa a vigiar os pensamentos e as palavras, porque aquilo que a gente foca, expande. Por exemplo, da baratinha. Veio uma barata, apareceu na nossa casa, uma baratinha, pensem, comparada com um ser humano, uma baratinha, ela vai fazer um mal, vai nos atacar, nos destruir? Não, né? A baratinha não vai fazer mal nenhum. Só que a gente faz um caos em torno daquilo, cria uma situação em torno da barata, que, sabe que a gente não está fazendo isso com nossos problemas? Expandindo, a gente está focando tanto nos problemas, eles estão sendo superestimados. E a gente está expandindo aquilo, né? Assim como as baratas. Que no final não faz mal nenhum. Bom, aí eu quero passar uma coisa para vocês. Pensar, então, vamos começar assim, ó, pensando no grande porquê. Qual que é o grande porquê da tua vida? Cada um vai ter uma resposta muito individual. E o que me ajudou foi o seguinte, foi entender que a gente não precisa ter um grande porquê, um grande propósito na vida. Porque eu ficava muito presa nisso, né? A gente não precisa ter uma clareza agora de algo único, sabe? Comecem pensando assim. Qual é o meu grande porquê e o que me motiva nesse momento, nessa minha fase? E aí esse vai ser o combustível de vocês. Então, se vocês não têm um propósito claro agora, eu vou dar uma dica, coloque o servir. Porque o servir, como eu falei lá atrás, é a essência da divindade. Então, conforme você for servindo, os propósitos vão sendo revelados no caminho. Eu sou testemunha disso. Eu sempre procurei por muito tempo um grande propósito, né? Um grande porquê com propósitos, né? E aí eu fui vendo que eu não preciso me prender a uma coisa só.
Quando eu aprendi isso, tudo fez sentido, porque a gente vai caminhando, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, tu vai servindo e o Senhor vai te clareando quais os teus propósitos. Porque nós passamos por determinadas fases e ciclos na nossa vida, né? Então, vocês podem se perguntar, como posso ser teu instrumento, Deus, nesse momento da minha vida? Sejam claros com o Senhor, com o Pai Celestial. Como que eu posso ser o teu instrumento nessa fase, nesse momento? Né? E aí vocês têm que prestar atenção aos sinais, porque se você perguntar e ele responder e você não fizer, o que adianta, né? Tá, só que daí eu falei todas essas coisas bonitas. E aí no meio da nossa vida, nossa rotina, entram as prioridades e entram todas aquelas coisas que a gente faz no dia a dia. Aí que bagunça tudo. E aí eu trouxe umas coisas para vocês. Quem puder anotar, já anota para começar a aplicar. Escrevam quais são as prioridades de vocês nesse momento que está relacionado com o grande porquê da sua vida, tá? Então, como eu falei, vai ser uma resposta bem individual. Mas agora vocês respondam quais as prioridades nesse momento da vida de vocês. Não queira pensar assim, para daqui 10, 20 anos. Não, para agora. Quais são minhas prioridades? E aí a Mary Kay, até que ela ensinou, né? Define 6 principais prioridades da vida. Então, olha aí, vamos ver como é que a gente faz. Escreva quais são as 6 coisas mais importantes para agora. E aí, 6 coisas que você vai fazer no dia. E depois 6 coisas que precisam acontecer na semana. Entenderam? 6 prioridades. 6 coisas para fazer no dia e 6 coisas que precisam acontecer na semana. Não ficou muito melhor? Não dá uma organizada? Que a gente mistura tudo, né? E aí esquece, deixa para depois ficar frustrado. E aí, dentro dessas coisas, vocês vão definir o que é urgente, o que é importante, o que é trivial. Urgente é aquilo que vocês vão ter que fazer naquele dia. Precisa ser feito. O importante pode ser feito, mas eu posso deixar um pouquinho para depois, lá no final do dia. E o trivial é aquilo que você vai encaixar entre as demandas, né? Você vai encaixar na tua rotina ali. Então, ela pode ter um horário, pode atrasar, enfim, você vai encaixar. E aí, então, você vai fazer assim, ó. Definir o que só você pode fazer e o que você pode delegar. Porque dessas coisas aí, vai ter muita coisa que você, se pegar tudo para si, vai ficar uma sobrecarga, né? E a gente demora para enxergar isso, que a gente está pegando tudo para si. Então, vocês vão ver o que outras pessoas podem fazer aquilo. Não é que você não pode fazer, você pode fazer, mas você também pode delegar. 80% dos resultados vem de 20% das ações focadas. Olha que legal. Então, significa que 20% das ações prioritárias, elas têm que ser focadas, você tem que colocar a tua energia, o teu foco ali, né? E ela vai levar um propósito que leva aqueles propósitos que vocês querem. E aí entra o que eu falei de eliminar, que eu vou falar agora, de eliminar ou delegar, tá? O que é eliminar? Eu falo que são os ladrões. Aqueles ladrõezinhos que roubam o que é mais precioso para nós. O que vocês acham que é mais precioso para nós hoje, na vida? É o nosso tempo. E o que rouba nosso tempo? Rouba nossa alegria. Porque são drenos de energia. Vocês vão indo embora, né? Então, esses ladrões precisam ser eliminados da nossa rotina. Exemplo. Muito tempo no Netflix, WhatsApp, novela, faxinas incansáveis na casa. Então, vocês vão avaliar e eliminar, né? Lembra de substituir por algo bom, não adianta só eliminar, porque aquele velho hábito vai voltar. Então, substituam por algo que vai trazer crescimento para vocês, tá? Então, avaliem quais estão sendo os ladrõezinhos da vida de vocês hoje. E a parte do delegar funciona assim, ó. O que eu posso fazer que só eu posso fazer? E o que eu posso fazer, mas que outra pessoa pode fazer? Percebe a diferença?
Isso daí, então, entraria o delegar, tá? Porque muitas vezes as pessoas querem servir também, mas a gente não dá nem oportunidade para essas pessoas, né? E aí, quando não tem sobrecarga, tudo flui, né? Eu sempre falo que família é uma equipe, família é uma equipe. Então, assim, cada um tem seu papel. A pior coisa que tem é a gente tentar roubar o papel do outro, porque tudo é uma ordem. Em tudo há uma ordem e organização. Então, cada um cumprindo seu papel, todo mundo vai ficar satisfeito, tranquilo, ninguém vai estar sobrecarregado e vai sobrar mais tempo de qualidade para a família, né? Então, tá. Daí, o que acontece normalmente é que as nossas atividades rotineiras, elas acabam tomando a maior parte do tempo, não é? Quando você vê já tá noite, eu falo, puxa vida, o que eu fiz? Foi tomado de um monte de coisinha do dia a dia. Só que isso entra lá no trivial que eu falei para vocês. Essas atividades rotineiras, elas devem se encaixar no meio das ações que são as nossas prioridades. Então, lembre, sempre as nossas prioridades, tá? 20% das coisas mais importantes da sua vida vão ser responsáveis pela maior resposta de mudança e de ações no seu dia. Então, avaliem isso. E agora, eu quero fazer 2 perguntas para vocês aplicarem. A primeira é: no que você é bom? No que você é boa? Do que você gosta? No que as pessoas mais te elogiam? Pensem aí. No que as pessoas te pedem ajuda? O que é fácil para você que para outra pessoa é difícil? Quando falam o seu nome, as pessoas lembram do quê? Então, comecem por aí, tá? Trabalhem isso primeiro. Eu ia contar a história aqui do Elmer, de um senador aqui de Oklahoma, mas não, pelo tempo não vai dar. Tá no outro livro ali que ficou lá. Mas é muito interessante, de forma resumida, o Elmer, ele era muito alto e muito magrinho. E muito pobre também. Eles moravam numa região que não tinha vizinho, não tinha nada. E ele não tinha nem roupa para usar direito, tadinho. E aí, assim, a família era muito grande, né? Só que, de forma muito, muito, muito resumida, eu gostaria que vocês lessem essa história. Eu vou passar depois a indicação ali para vocês. A mãe, o diferencial foi que a mãe, e aí é uma dica para os pais aqui, né? Perceberem nos filhos algo que eles são bons. Porque o Elmer, ele era muito desajeitado, desequilibrado, né? Ele não tinha muitos talentos, ele tentava fazer as coisas, mas era muito desajeitado. E ela percebeu que o tesouro dele estava aqui, ó, no intelecto. Então, ele era bom em se concentrar, em estudar, né? E aí a mãe do Elmer falou, meu filho, você vai ganhar a vida estudando, né? Levando isso para as pessoas. E aí a história se desenrola de uma forma linda, em meio a tantos obstáculos, ele conseguiu se destacar e foi senador de Oklahoma. E ele foi um diferencial até inclusive nas roupas, que era o que mais zombavam dele. Porque como ele era muito alto e muito magro, imagina como foi difícil para ele. Mas a mãe percebeu aquele potencial nele, aquela coisa positiva que ela reforçou, né? Em vez dela focar só no que ele fazia de errado, ela focou no que ele poderia se destacar. Então, isso serve para todo mundo, tá? Tá, primeiro, então, vocês responderam que vocês são bons, né? Se especializem nisso, se destaquem nisso. No que as pessoas elogiam, no que as pessoas te pedem ajuda. Agora, do outro lado, após aplicar esse ponto, vocês vão pensar assim, ó. Quais críticas você quer reverter para elogios? Quais críticas você recebe que você quer reverter para elogios? Né? Que elogio você quer receber? E o que você detesta fazer? Porque está o campo de melhoria. Né? Geralmente a gente detesta aquilo, a gente faz o quê? Larga, se afasta. Só que ali está o nosso campo de melhoria. Olha só, é ali que a gente vai se desenvolver e evoluir. Onde que você se sente limitada hoje? Pensem. Qual o campo aí da vida de vocês que vocês se sentem limitados?
torne-se especialista nisso também. O primeiro foi mais fácil, né? Fazer algo que já é bom. Agora, o segundo é pegar aquilo que você não gosta, aquilo que você afasta e se tornar bom naquilo. Faça um desafio consigo mesmo, tá? Por exemplo, assim, eu não gosto do digital, eu não gosto de conversar com as pessoas. Então, você faz assim, como posso começar a praticar, a treinar e a desenvolver essas habilidades? Como? Focar nas soluções, né? Não nos problemas. Por exemplo, eu, por mim, eu só escreveria, né? Eu adoro escrever, enfim, tirar foto, compartilhar pensamentos e tal. Só que, na área que eu tô, eu não tenho equipe, né, ainda. Então, eu precisava editar vídeos também. Eu tive que ir para a parte de vídeos, eu tive que editar. Eu gostava? Não, detestava. Eu ainda não gosto muito, mas já está bem melhor que antes, né? Não se tornou algo que me limitou. Então, eu me desafiei. Então, eu fui lá e aprendi e pratiquei, né? Não adianta só aprender e deixar de lado, tem que praticar. Então, isso já não é algo tão ruim para mim. Daí pode pensar, mas eu não gosto, eu tenho vergonha, eu não consigo aprender de forma online. Só que daí vocês têm que lembrar que quem muito reclama não quer agir, né? Meu pai sempre falava isso também. Aí se enche de desculpas e de ser justificativas, né? São de justificativas mascaradas. A menina dessa última conferência do Estaca, ela mostrou algo muito legal, que me emocionou até. Ela falou sobre fazer o CTM em casa, né? Que ela fez o CTM online. Em casa com 7 pessoas. Eu não me vejo, eu não sei como é que seria fazer um CTM online, né? O Bruno na hora também falou, nossa, porque ele já passou por isso, né? Então, presencial, né? Então ele não imaginava como é que ele se veria fazendo online também. E ela mostrou pra gente que quando a gente realmente quer, a gente enfrenta qualquer como. E foi muito lindo de ver, né, que a família toda apoiou ali. Às vezes não vai ter isso, mas é aquilo, tu ter foco e um propósito, né? E aí são justamente esses pontos que você não gosta ou que tem dificuldade que vai destrancar, né, as fechaduras na vida de vocês. Porque às vezes a gente tá tão assim na zona de conforto, que o Bruno fala que é a zona do desconforto, porque às vezes não tá legal, não tá bom, mas a gente já conhece aquilo, e a gente fica ali. E a gente não vai para aquilo que vai desafiar a gente, abrir portas e janelas, né? E a gente tem um exemplo muito bom do nosso querido presidente Heber D. Grant, né? Eu amo ele de paixão. Quem puder, leia a biografia dele, ele é um grande exemplo para mim. E ele é um exemplo puro de dedicação, perseverança, ousadia, determinação, tudo. Ele era péssimo jogador, cantor, tinha uma letra horrível, que todo mundo zombava dele. E ele foi lá e se desenvolveu em cada uma dessas áreas. Se destacou nessas áreas. Mesmo sendo um menino pobre, vivia só com a mãe, costureira, viúva, mal tinha o que vestir, o que comer, né? E aí ele foi lá e brilhou na vida. Por quê? Porque ele era um aprendiz, né? Um eterno aprendiz. Ele se desafiava. Então, irmãos, uma dica que eu posso deixar para vocês assim, ó, estudem, procurem, pesquisem, digitem no Google. Às vezes a gente deixa de lado a coisa mais básica que é o digitar no Google. A gente tem tanta coisa nas nossas mãos. Sabe de alguém que conhece aquilo, vai lá e pergunta para a pessoa, né? Deixa a vergonha de lado, porque tu tem um propósito maior. Façam permutas. Mas não tenho dinheiro. Faz permuta, que é troca de serviço. Eu não tenho agora, mas eu posso te oferecer isso. Vamos fazer uma troca? Então, assim, para mim, funcionou muito, né? Essas coisas de meter a cara, de ser curiosa, de estudar, de perguntar. E assim, vocês podem trocar o não sei fazer isso por como? Como que eu faço para saber fazer isso, para conseguir fazer isso, né? E muitas vezes a gente faz assim também, ó. A gente pergunta, mas e se não der certo isso? Experimentem trocar por, e se der certo? Olha só a diferença que faz, né? E se der certo? Então, está nas nossas mãos o poder de agir. A gente tem que buscar o ser antes do ter, porque o ter vai ser só mera consequência de quem nós somos,
né? E tem um conselho aqui do Albert Hubbard, que é desse livro aqui do Dale Carnegie, que eu vou ler para vocês. Olha o que ele diz. Todas as vezes que for sair, encolha o queixo, firme a cabeça e encha os pulmões o mais possível. Cumprimente os amigos com um sorriso e ponha a alma em cada aperto de mão. Não receie ser mal compreendido e não gaste um minuto sequer pensando nos inimigos. Procure fixar na mente o que você gostará de fazer e então, sem mudar de diretriz, mova-se para o objetivo visado. Pense nas grandes e esplêndidas coisas que gostaria de fazer. Assim, os dias passarão e você se sentirá inconscientemente senhor das oportunidades que lhe são requeridas para a consecução do seu desejo. Do mesmo modo que o coral tira da passagem das marés os elementos essenciais para a alimentação. Tenha sempre no pensamento a pessoa capaz, importante e útil que deseja ser, e tal pensamento, a cada hora, o transformará nesse indivíduo particular. O pensamento é supremo. Conserva a correta atitude mental, a atitude da coragem, da franqueza e do bom humor. Pensar acertadamente, e eu digo aqui consciente, intencionalmente, é criar. Então, quando a gente pensa de forma consciente, a gente cria as coisas. Todas as coisas emanam de um desejo e todas as súplicas sinceras são atendidas. Tornamo-nos tal quando nossos corações estão a isso resolvidos. Mantenha o seu queixo para dentro e a cabeça firme. Nós somos deuses em forma de crisálidas. O que é crisálidas, né? É a etapa anterior à vida adulta. É um estágio de preparação, de formação. É algo ainda que não tá formado, é um embrião, tá? Que está se efetivando. Então, olha que lindo, nós somos deuses em forma de crisálidas. Deixa eu ver. Então, irmãos, cada pessoa nasce com sonhos no coração. Se o nosso Criador permitiu que a gente tivesse sonhos no coração, é porque a gente pode realizar com a ajuda dele, né? Ele não brinca de nos inspirar à toa, sabe? Isso foi uma coisa que eu vi que me marcou muito. Ele não brinca de nos inspirar à toa. Então, ousem sonhar e criar essa realidade para vocês. Vocês estão aqui para algo maior. Defendam os seus sonhos, as suas metas. Os sonhos de vocês importam, sim. Mesmo que possa parecer que não. Mesmo que vocês tenham ouvido coisas lá na infância que marcou. Os sonhos importam. Tendo o desejo mais a ação, as coisas, as portas se abrem. Eu tenho testemunho disso, né? Foi assim comigo com bolsas, desconto, compra um já leva outro, coisas gratuitas. Foi assim que eu fui conseguindo as coisas, porque eu fui pesquisando e fui indo atrás, né? As coisas não acontecem quando a gente fica sentado. Isso é fato. Como disse o presidente Nelson, né? Onde quer que estejam, desenvolvam um profundo desejo de aprender. Para nós, santos dos últimos dias, adquirir instrução não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade religiosa, porque a glória de Deus é a inteligência. Já está nas Escrituras, né? Irmãos, irmãs, nosso tempo aqui na Terra é curto e muito valioso, e vai ser cobrado de nós. O que a gente fez com esse tempo tão precioso que a gente teve aqui na Terra? Então, que a gente tenha sabedoria e ação. Nós somos únicos, nós somos insubstituíveis. Deus não pode criar a pessoa mais parecida do mundo, mas não é igual a você. Né? Até a digital, cada pessoa tem uma. Cada pessoa tem um jeito de pensar, um tom de voz diferente, enfim, nós somos únicos. E o nosso aprendizado, e o aprendizado que a gente adquire aqui hoje, vai permitir a gente ajudar as pessoas de inúmeras maneiras. Às vezes a gente acha que tem que ser um grande destaque, enfim, se especializar em grandes coisas para ajudar. Não. Cada aprendizado que você adquire nessa vida vai ser usado. Eu e o Bruno, nós temos muitas histórias em relação a isso, de coisas que aconteceram lá atrás que a gente está usando hoje, está se interligando hoje, está se conectando com pessoas e situações, tá? O aprendizado nos cura, ele nos liberta, ele nos dá opções. A falta de aprendizado nos aprisiona. Ele não nos deixa com muitas opções.
né? Então, nada de bom ou diferente vai acontecer se a gente não mudar. A gente precisa agir e Deus vai guiar vocês. Ele nos guia sempre, que a gente tem o desejo e a ação. A gente só precisa abrir o nosso coração, fazer as perguntas a Deus, como aquela que eu falei, como eu posso ser um instrumento melhor em tuas mãos nesse momento, e tomar posse do que já é nosso. A gente muitas vezes só está aceitando migalha, mas a gente está aqui para ter uma vida abundante e feliz. Jesus Cristo já disse isso nas Escrituras, né? Ele já prometeu isso, então a gente tem que tomar posse do que já é nosso. E essa mensagem que eu deixo com vocês, então, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, como estão? Muito bom. Então, quero agradecer por vocês terem vindo, por estarem aqui, por estarem participando. Agradecer o pessoal que está assistindo em casa também, né, que está disponibilizando o seu tempo e a atenção para que possa, então, acompanhar junto conosco aqui e aprender um pouquinho mais. Eu vou falar um pouco sobre currículo e educação. Tá? Então, a Paloma já deu uma introdução do que eu faço, né? Mas eu trabalho hoje com a parte de inteligência de negócio. Eu trabalho com consultoria inteligência de negócio, né? Então, o meu foco, o meu objetivo é ajudar empresas a responderem perguntas de negócio através dos dados. Então, a gente pega o que ele tem de informação e transforma isso em uma solução para ele. Encontra as dores e ajuda a aliviar essas dores ou até mesmo resolver essas dores para que, então, a empresa possa crescer, possa desenvolver e, assim, o cliente possa continuar crescendo, tá? Como eu cheguei nisso, né? Então, eu me formei em análise de sistemas e o meu foco, quando eu entrei na faculdade, era aprender a programar. Porque quando a gente fala na área de TI, tudo que a gente fala é programação, né? Então, todo mundo quer ser programador. Eu entrei na faculdade de TI com esse objetivo, querer ser um programador. E eu descobri que eu detesto programação. Eu descobri que programação não é para mim, não me anima, né? E então eu descobri a área de negócios, a área de projetos, e é onde eu acabei dando todo o meu foco e energia para poder desenvolver cada vez mais, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é um currículo, a importância dele, deixar algumas dicas, né? Como a gente pode ter um currículo melhor, e como o estudo ele pode impactar no nosso futuro, como isso vai influenciar aonde nós podemos chegar, aonde nós queremos chegar, tá bom? Então, o que é um currículo? O currículo vitae, ou currículo, né, depende, os dois formatos estão certos, um está em latim e outro está em português, então os dois estão corretos. É um documento com o resumo das experiências e habilidades de uma pessoa. Então, o currículo, ele vai contar um pouco da tua história profissional, um resumo das tuas principais habilidades, do que tu sabe fazer, do que tu já viveu, dos trabalhos que tu já teve. E o objetivo principal, então, é conseguir uma entrevista, não uma vaga de emprego. O currículo, ele é o nosso cartão de visita. É através do currículo que a gente vai poder mostrar para a empresa quem nós somos, o que nós podemos oferecer para ele, e se aquilo interessar para a empresa, então eles vão nos chamar para conversar. Esse é o objetivo do currículo, tá? Basicamente isso. Então, qual a importância de um currículo? Então, o currículo... Só puxar mais um pouquinho. Então, o currículo é um documento que tem como principal objetivo destacar as habilidades e idealizações do candidato, proposto de uma forma resumida. Esse documento deve conter os requisitos básicos para a vaga desejada de uma forma breve. Então, primeira coisa, o currículo, ele serve para todas as empresas? O mesmo currículo que eu faço para entregar no mercado, eu posso usar para entregar numa fábrica de autopeças? Eu posso usar o mesmo? Não posso, porque o que o mercado precisa e o que ele pede é diferente do que a empresa de autopeças ela pede, né? São coisas distintas. Então, um currículo assertivo é aquele que contém os requisitos necessários para a vaga, mostrando que tem conhecimento na área proposta pelo recrutador. Embora o contratante esteja procurando pelas experiências, o candidato não deve relaxar no formato do currículo.
O recrutador precisa ser atraído, tanto pelo conteúdo quanto pelo formato. Então, o nosso currículo, ele não deve ser simplesmente, eu pego as informações e eu jogo numa folha de papel ou jogo no documento de Word. E pronto, tá aí. Anotei ali, coloquei, ó, meu nome, sou Bruno, eu quero ser diretor da sua empresa. E eu sou bom, minha mãe falou que eu sou bom. Eu sei fazer um arroz carreteiro muito bom. Tá aqui, ó. Serve. Vai atrair alguém? Só se for para comédia, né? Se for para um show de comédia, aí você sai bem. Então, o nosso currículo ele tem que ser assertivo de que forma? Ele tem que conter as informações que a gente precisa para determinada vaga. Se eu quero uma vaga de vendedor, eu preciso destacar as minhas qualidades de vendedor. Quais são as minhas experiências? O que eu sei fazer? Quais técnicas eu aprendi? Quais cursos de vendas eu fiz? Quais cursos de conhecimento interpessoal, de desenvolvimento pessoal que eu fiz? Tudo isso ajuda. Porque se eu sei me relacionar com as pessoas, consequentemente, eu tenho uma grande chance de ser um bom vendedor. Então, é importante destacar esses pontos. Então, ó, dicas para um currículo campeão, para a gente ter um currículo bom, sabe, que vai atrair, que vai chamar atenção. Então, tem que ser objetivo naquilo que deseja apresentar, sem deixar o documento muito extenso e cansativo. Isso pode tirar a sua visibilidade. Então, um currículo, o ideal é uma folha. Em uma folha, você tem que colocar as informações necessárias, nome, endereço, telefone, e então as tuas experiências de trabalho, e então os teus estudos, e qualquer outra informação que você quiser colocar junto. Isso tudo em uma folha de forma resumida. Isso não pode ser uma coisa extensa. Currículos que tenham 2, 3 páginas, esquece. Ninguém vai ler. Quem aqui já teve a oportunidade de ver como funciona um processo de RH, processo seletivo, de dentro, assim, ó, um contratante? Quem aqui já viu como é que funciona a seleção de currículos? Quando eu trabalhava na Hertz, eu estava ajudando eles a mapear, a criar um processo para poder mapear melhor como eles fariam essa seleção dos currículos. E daí, quando eu cheguei lá, ele falou, Bruno, essa aqui é a pilha. Tinha uma pilha enorme de currículos físicos que eles estavam recebendo, fora os que eles recebiam pela internet. Aí eu falei, tá, como é que vocês fazem a seleção hoje? Aí ele falou, a gente pega um, lê, não interessa. Ah, tá, interessa. Ah, não interessa. Aí eu falei, tá, vocês leem todo? Ele falou, não, a gente bate o olho, vê se tem uma coisa que interessa, se não tem, tira da frente. Aí eu falei, caramba. Porque na época o meu currículo tinha, acho que quase 2 páginas. Porque eu achava que eu tinha que colocar tudo que eu sabia fazer, todos os cursos que eu tinha. O que eu fazia na Hertz? Na Hertz eu era assistente de Car Control, que é a parte que cuida de carros no nível Brasil. Ah, legal, mas o que faz um Car Control? O recrutador não vai me perguntar isso. Por quê? Porque eu não vou nem chegar na entrevista se ele não entendeu o que eu faço ou o que eu fazia. Então, tem que ter clareza. Aí eu substituí isso por eu era um assistente administrativo. Ponto. Todo mundo sabe o que faz um assistente administrativo. E embaixo, então, eu descrevi as minhas atribuições. Responsável por fazer a relação e o controle de todos os casos no nível Brasil. Ali eu vou poder me explicar melhor se o título chamou atenção. É interessante fazer uma pesquisa para saber o que os outros acham de você. Que foi o que a Alissa falou. Pergunta para as pessoas que tu conhece, para as pessoas que estão ao teu redor. O que elas acham de você? Né? Quais são os teus pontos fortes? Chega assim, pô, fulano, o que tu acha que eu faço bem? Ah, acho que tu faz isso. Ah, legal, mas por que tu acha que eu faço isso bem? Tu tem que saber, tem que entender. Porque muitas vezes nós somos tão críticos conosco que nós não nos permitimos enxergar nossos pontos positivos. Né? Aquilo que vai nos destacar. Então, precisamos de outras pessoas para nos ajudar nesse processo, para trazer essa clareza maior. Evite deixar gaps, ou seja, gaps são lacunas, são espaços em branco, tá? Por exemplo, quando eu
Quando eu estava preenchendo meu currículo, eu fiquei um período, eu fiquei alguns anos que eu não estava trabalhando, porque eu estava sendo autônomo. E como é que eu ia colocar isso no meu currículo? Porque nenhuma empresa tinha me contratado, né? Ou eu fiquei desempregado por um período. Como é que eu vou colocar isso no meu currículo? E aí entra algumas jogadinhas que a gente pode trabalhar. A primeira é uma forma de evitar isso, essas lacunas, é colocando tópicos como cursos de qualificação ou cursos temporários. Então por esse período eu estava realizando alguns cursos. Eu estava fazendo alguns treinamentos, eu estava me capacitando para melhor atuar na minha área de interesse, né? Ou outra coisa é, o que você fazia nesse período? Nesse período eu estava desempregado, então eu fazia de tudo. Tá, mas o que é tudo? Eu ajudava fulano ali a limpar o lote. Falei, tá, beleza, eu ajudava ali a carpir um lote. E o que mais? Mas eu também ajudava ele a achar clientes. Legal. E o que mais? Elenca essas coisas. E depois você trabalha como você apresenta. Durante esse período, eu trabalhei de forma autônoma ou trabalhei por conta, atuando no auxílio a empreendedores locais, ajudando em diversas tarefas administrativas e relacionadas ao desenvolvimento do cliente. Pronto. Era um consultor que ajudava, tal. Entendeu? Então, tudo que a gente faz, a gente consegue colocar no nosso currículo de uma forma profissional, se a gente parar e olhar e entender que aquilo pode ser aproveitado no ambiente de trabalho. Então, o que você faz? E como você pode, então, colocar isso no seu currículo, né? Competências de informática. Competências de informática é que nem inglês. Hoje, o inglês ele não é um diferencial. Hoje, o inglês é obrigatório. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer que as grandes empresas te vejam, tu precisa ter inglês. O mínimo, tu precisa ter. Hoje, o diferencial é um espanhol, um francês, um japonês, um mandarim. Isso é diferencial. O inglês, tu nem chega na entrevista, dependendo de qual é o teu foco, né? Até onde tu quer chegar. E a mesma coisa serve para a área de informática. O mínimo de informática nós precisamos saber. O mínimo. Como eu uso um documento Word? Como eu uso o pacote Office? Que é o Word, o Excel, o PowerPoint. São os principais. Como eu trabalho neles? Eu sei montar uma tabela no Excel, mesmo que seja uma tabela básica, simples, para fazer uma soma de caixa, de entrada e saída de uma lojinha. Porque isso serve não só profissionalmente, mas para a vida financeira de vocês. Como eu posso ter maior controle das minhas finanças? E o Excel vai ser perfeito para isso. Porque ali você consegue colocar uma tabelinha. Hoje tem um monte de modelo pronto que tu pega na internet. Mas tu pode criar o teu modelo que se encaixa com a tua realidade. Usando fórmulas de soma, fórmulas de subtração, coisas básicas. E então adapte o seu currículo à vaga que tu vai te candidatar. Estude a empresa, ajuste a tua experiência profissional e a tua formação relevante e o idioma. Nunca vá para uma entrevista sem ter estudado a empresa antes. Nunca façam isso. E eu falo isso por experiência, porque eu fiz isso. Eu fui para uma entrevista para uma multinacional. A sorte que eu pude fazer essa entrevista à distância. Então a pessoa ia falando ali, o teclado, né, no Google ali, tudo da empresa pesquisando, porque eu não me preparei o suficiente antes. Eu fiquei tão preocupado em saber se eu tinha algumas das competências que eu nem me preocupei em saber, qual é realmente a área de atuação da empresa, quem que ela atende, quais são os clientes, como eu posso me desenvolver ali dentro, como as minhas experiências podem ajudar a empresa a crescer. Então, foi um pouco constrangedor, né? Porque eu percebi que ele percebeu que eu não tinha estudado a empresa. Porque ele começou a perguntar, dar uma gaguejada, tentava dar uma enrolada. Só que imagina, eles fazem entrevistam quantas pessoas por dia? Então, às vezes fazem 10, 20 entrevistas no dia. Então eles começam a perceber quando o cara ali está tentando
dá uma enrolada. Então, estude a empresa para que vocês saibam como vocês podem se colocar ali dentro, né? Como vocês podem se encaixar ali dentro, tá bom? E então, o currículo é um formato que eu conheci através da igreja, né? Eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, eu aprendi isso, acho que era na época, era CASP, se eu não me engano, né? Centro de Autossuficiência. E foi a primeira vez que eu ouvi sobre o Triângulo de Ouro. E é o melhor formato de currículo que eu conheci até hoje. É o formato que eu uso para o meu currículo. E isso me ajuda bastante. Porque inclusive o meu LinkedIn, que isso é uma outra dica, o meu LinkedIn hoje, eu tentei deixar ele no mesmo formato do meu currículo. E isso aumentou o alcance do meu LinkedIn de uma forma monstruosa, né? Durante a pandemia agora, por dia eram 2, 3 recrutadoras mandando, perguntando se estava disponível para projetos, se estava querendo pegar projeto, se podia marcar uma entrevista porque eles tinham uma oportunidade, queriam apresentar. Então, apareciam muitas oportunidades. Então, o LinkedIn, que eu vou falar daqui a pouco, é uma ferramenta assim, imprescindível se você quer ser visto no mercado de trabalho, tá? Então, vamos lá. Triângulo de Ouro, por que ele é chamado assim? Porque nessa região aqui, onde vocês estão vendo, é onde vai estar concentrado o maior número de informações importantes e relevantes para o recrutador. Lembra, eles vão ter questão de segundos batendo o olho no currículo de vocês. Então, se você coloca uma parte da informação aqui, outra aqui e outra aqui, ele não vai parar para ler. Então, concentra o máximo de informação aqui. Meu conselho, sumário executivo e as experiências mais relevantes. O sumário executivo são 4 ou 5 pontos que tu vai colocar falando sobre a tua experiência e tua capacidade. O que eu executei, o que eu sei fazer, como é que eu me vejo. E então, aqui embaixo, você vai colocar as últimas empresas em que você trabalhou e o que você executou nelas. Então, quando ele bater o olho e isso aqui chamar a atenção, ok, então agora ele vai parar e vai ler o resto. Essa pessoa é interessante. Deixa eu ver o que mais ela fez. Tá? Então, por essa razão, muitas pessoas optam por um sumário executivo no topo, com 4 tópicos ou mais, que mostram os pontos mais importantes. Esse aqui é o meu currículo. Tá? É o formato exatamente o formato que eu uso. Então, aqui em cima, eu já começo destacando que eu tenho mais de 10 anos de experiência em capacitação e treinamento de equipes. Mas de onde vem 10 anos de empresa? 10 anos de experiência? Minha missão. Minha missão, eu fui líder de distrito, eu fui líder de zona. Então, o que eu faço? O que eu fazia nesse período? Eu não tinha que treinar os missionários? Eu não tinha que acompanhar? Eu não tinha que ver se estavam batendo as metas? Se estava tudo certo? Fazer reunião? Ajudar a resolver picuinha, briga? Isso tudo é o que eu faço no ambiente de trabalho. Quando trabalho com equipe. Mesma coisa. Então, isso virou minha experiência profissional. Daí, tu soma o meu tempo de missão com mais tudo que eu executei após isso, com mais o tempo que eu servi na igreja em cargos de liderança. Ou, às vezes, não numa posição de liderança, mas ajudando os líderes com alguma atividade. Tudo isso tu pode colocar, porque essas experiências, elas são reaproveitadas no ambiente de trabalho. Então, joga aqui em cima. E aí, logo aqui embaixo, tá aqui, ó, linguagem. Não dá pra ver, ficou bem baixo, bem ruim, mas inglês. Primeira coisa que eu coloquei na minha linguagem, inglês avançado. Porque é o que eu quero que eles vejam, eu quero que eles saibam. Porque quando eles baterem o olho, eles vão ver, ele já tem inglês, beleza. Então, vamos ver o resto agora. Porque para mim, a área de TI, se tu não tem inglês, tu não cresce. Tu pode ser muito bom, mas vai ser limitado. Então, o inglês te abre muitas portas mesmo. Né? E assim, hoje eu trabalho com uma equipe de 8 pessoas. Na minha equipe são 3 indianos, 2 romenos, 1 português e 2 brasileiros, que sou eu mais um. Às vezes a gente
a gente fica se cobrando por um inglês perfeito, né? Uma coisa que, tipo, nossa, meu inglês é muito ruim, é muito fraco, não sei o quê. Conversem com o indiano em inglês. Eles falam, e a preocupação é o seguinte: eu estou sendo entendido? Estou. Tá ótimo. Vai. Quando eu trabalhava na Hertz, o meu chefe era um americano, o Jacob. E eu precisava resolver um problema que a gente estava tendo, então eu liguei para o call center da Hertz, que ficava na Índia, ou fica ainda, não sei. E daí eu comecei a falar com a pessoa, aí expliquei toda a situação, tudo em inglês. Aí a pessoa só virou e falou: por favor, chame alguém que fale inglês. E desligou, tô falando na minha cara. Aí eu: não, mas não tô te entendendo, né? Eu falei: tá bom, fui lá, chamei meu chefe, falou: Jacob, é o seguinte, eu liguei para eles, falei isso, expliquei tudo, e daí eu expliquei para ele em inglês. Falei: tá, tu entendeu o que eu te expliquei? Ele falou: sim, eu entendi. Eu falei: tá, então eu vou pedir para que tu ligue para eles. Aí ele ligou daí para essa pessoa de novo, e ele explicou tudo o que estava acontecendo. Aí eu só sentado lá esperando, de repente ele bate o telefone e sai brabo. Aí eu só fiquei quieto assim, deixei uns segundos, né, porque... Aí eu fui lá falar com ele, falou: tá, o que aconteceu? Ela mandou chamar alguém que falasse inglês porque não tava me entendendo. Aí eu: como assim? Tu é americano? Tipo, tu não tá conseguindo. Então, o nosso inglês, ele tem que ser compreensível. O ideal é a gente ir aperfeiçoando. Isso sempre, em qualquer coisa. Vá aperfeiçoando as suas habilidades. Sempre. Mas o inglês, tu tem que ser possível se comunicar. Né? Ah, mas eu não sei escrever muito bem. Eu não sei escrever em inglês. Eu uso o Google Tradutor. Para grande parte do meu dia, eu uso o Google Tradutor. Então, o que eu faço é, eu leio e releio o que está saindo do Google Tradutor para ver se não está tendo nada muito fora, né? Mas a gramática eu não tenho, é um desafio que eu tenho, eu preciso melhorar isso. Mas eu sei falar, eu ouço, eu entendo, e isso me permite trabalhar com equipes de qualquer canto do mundo. Então, o inglês precisa ser desenvolvido, tá bom? Então, agora falar um pouco sobre os estudos. Qual a importância de eu continuar estudando? Qual a importância de eu não parar? Primeiro, defina horários e dias para vocês estudarem algum tema específico. Se vocês não criarem uma rotina de estudos, vocês não vão estudar nada. Então, quem aqui chega no final do dia e fala: mas eu não tenho tempo para fazer tal coisa? Quem aqui fala: mas não tenho tempo? Meu dia é tão corrido, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu participo de uma mentoria e nessa mentoria o meu mentor estava falando exatamente sobre isso, né, com um outro colega. Ele falou: olha, eu não consigo parar, agendar uma reunião com o cliente, porque eu trabalho de tal a tal hora. Tá, mas marca para depois do horário. Não, mas depois do horário fica ruim para ele. Ele falou: tá, mas como é que é o teu horário? Meu horário é flexível. Eu posso entrar a tal hora, sair ali, eu só tenho que cumprir minhas 8 horas no dia. Ele falou: tá bom. E se é flexível, como é que tu não consegue agendar com o cara? Não, é que eu não posso sair porque eu dependo da máquina virtual para logar, não sei o quê. Aí sei que ele virou e falou: tá, tu pode jogar a tua hora do almoço 1 hora mais para frente? Em vez de tu almoçar meio-dia 1, tu pode almoçar da 1 às 2? Eu posso. Legal. Tu trabalha em casa, não trabalha? Ele falou: sim, trabalho. Então fala o seguinte, tu marca com o cara que tu quer fazer reunião da 1 às 2. E o teu horário do almoço, tu vai fazer no resto do dia. Enquanto trabalhando, tu sempre vai comendo. Realmente. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Muitas vezes, isso eu tô falando assim, eu vou sacrificar meu horário para fazer isso. Não é se matar de trabalhar, mas é você investir o seu tempo naquilo que vai te trazer um retorno. Porque esse meu colega da mentoria, ele quer vender mentorias, ele quer vender
vender projetos de BI, que é de inteligência de negócio. Então, ele está investindo. Ele quer ter esse retorno, porque um projeto de BI, dependendo do tamanho do projeto, pode custar mais 30, 40 mil. O meu mentor hoje não cobra menos de 250 mil para fazer um projeto. Um projeto que às vezes dura ali 2, 3 meses. Então, ele está investindo o tempo dele. E é isso que eu falo para vocês. O que importa? O que vocês querem? Aonde vocês querem chegar? Então, tem que dedicar o tempo para aquilo. Ah, mas não tenho tempo para estudar. Tá, o que tu faz na hora do almoço? Tu almoça e vai dar uma cochilada, vai dar uma dormida, porque eu preciso dormir um pouquinho. E se você deixar de dormir e for lá e ler um livro, faz algum exercício, faz um exercício de inglês ou de qualquer outra coisa. Então, vocês têm que ver aonde vocês podem encaixar o que realmente importa para o futuro de vocês. Tenha clareza do que quer. Direcione os seus estudos para os seus objetivos profissionais. Se eu quero, não sei, se eu quero ser o melhor vendedor, faz sentido eu fazer um curso de automação? Vai me servir profissionalmente para alguma coisa? Ah, mas é que eu quero vender softwares de automação. Ah, então legal. Faz sentido. Ah, não, eu quero vender medicamento para uma farmacêutica. Tá, então para que tu vai usar conhecimento de mecânica? É interessante, é legal adquirir conhecimento? É ótimo. Eu adoro adquirir conhecimento. Eu falo para a Alice que eu tenho algumas coisas que eu gosto que eu falo que são cultura inútil, né? São conhecimentos aleatórios sobre coisas aleatórias, mas que eu gosto, que eu acho legal. E esses conhecimentos aleatórios já me renderam boas conversas e muitas oportunidades. Mas hoje eu percebo que se eu tivesse direcionado um pouquinho mais os meus estudos e não divagado tanto com coisas que eram mais divertidas do que aplicáveis, poderia ser um pouco diferente. Então, foquem os estudos onde vocês querem, definam, tenham clareza de onde vocês querem chegar. Busquem pessoas que trabalham ou que trabalharam naquilo que vocês querem. Perguntem para elas, cara, como é que tu chegou aí? O que tu estudou? Quais cursos tu fez? Porque isso tudo vai ajudar a direcionar vocês para onde vocês querem chegar. E até mesmo vai dar uma clareza do que realmente é isso que eu quero. Recentemente, um rapaz entrou em contato comigo perguntando, Bruno, eu quero ir para programação. Eu falei, cara, eu quero para a área de TI, eu quero programar. Eu falei, legal, você já tem alguma experiência em programação? Não. Já fez algum curso? Não. Já mexeu com alguma coisa de programação? Não. Tá, já mexeu no terminal do Windows para fazer uma pesquisa com código? Não. Eu falei, caraca. Eu falei, então, participa desse evento que vai ter, um evento gratuito, tá tendo no YouTube, e daí tu vai poder saber se tu quer mesmo programação ou não, antes de investir numa faculdade. Ele participou naquela semana, na terça-feira ele entrou em contato comigo, ele falou, cara, eu não quero programar. Eu falei, legal, então o que tu quer fazer? Ele falou, eu não quero programar, mas eu gostei da área de dados. Essa área de dados, de análise de dados, eu achei muito legal. Eu falei, beleza, então, dá uma olhada nisso daqui e vê o que tu acha. Ele entrou em contato comigo essa semana e falou, cara, adorei, eu quero ir para essa área de dados. Eu falei, perfeito. Então, o caminho que eu fiz foi faculdade assim, curso assim, certificação assim, tal. Esse foi o caminho que eu segui para poder chegar onde eu tô. Só que para chegar aqui, eu fiz várias curvas até conseguir descobrir. Tu quer um caminho reto? É essa trilha que eu faria. E aí ele vai começar a faculdade agora e decidiu direcionar os estudos dele para a área de dados. Então, conversem com pessoas que tenham o conhecimento ou estejam próximos daquilo que vocês querem atingir. Porque isso vai ajudar a não perder tempo. Porque tempo é a única coisa que nós temos e que nós podemos ofertar, principalmente para Deus. E todo o tempo que a gente economiza com coisas que nos desviam do foco,
a gente consegue utilizar no trabalho do Senhor. A gente consegue ajudar outras pessoas, seja profissionalmente, seja espiritualmente, nos nossos chamados, nossas responsabilidades como ministradores também. Bom? Então tenha foco, entenda que existem muitas coisas boas para serem aprendidas, porém existe um momento para cada coisa. Existe um momento e existe muito tempo. Essa percepção de que, se eu deixar de estudar isso, eu não vou conseguir aprender aquilo, isso se chama ansiedade. É a nossa ansiedade que nos atrapalha. Então, se você consegue, respira e entende que se eu estudar isso agora, começo e termino, é mais rápido do que se eu começar a parar e começar outro, começar a parar e começar outro, começar a parar e começar outro. E daí uma coisa que levaria 6 meses, leva 1 ano, 2, 3, até mesmo nunca mais se começa. Nunca mais se termina, desculpa. Tá? Então vamos lá. Estudando sem gastar 1 centavo. O que impede hoje as pessoas de buscarem mais conhecimento? O que impede as pessoas hoje de aprenderem mais? Quando eu pergunto isso, a principal resposta é: eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho como pagar uma faculdade. Mas eu não tenho como pagar um cursinho. Então, um segredo para vocês. A única coisa que eu paguei de estudos foi a minha certificação em Power BI, a minha faculdade e a minha pós. Todas as certificações que eu tenho, e eu tenho hoje mais de 30 certificações e certificados em trocentas coisas que eu fui achando legal e fui fazendo, eu não gastei 1 centavo. O Google tem muita informação. E hoje, graças à pandemia, tirando toda a parte ruim, mas graças à pandemia, a área de TI e toda essa parte de adquirir conhecimento teve um salto onde todo mundo tem acesso muito mais facilitado. Então, vamos lá, eu vou passar alguns sites para vocês, eu vou depois disponibilizar isso aqui no grupo, no Facebook da ala. Então, quem quiser pode mandar mensagem também que eu compartilho. Então, tem um site chamado Curso em Vídeo. Curso em Vídeo foi o site que me salvou quando eu precisei participar de um processo seletivo e eu precisava de noções básicas de uma linguagem de programação. O Guanabara, que é o responsável por esse canal e por esse site, ele não cobra nada por todos os cursos que tem disponível na plataforma dele. E foi a única pessoa que conseguiu me fazer sentir alegria a aprender a programar. E eu pesquisei, eu assisti muitos, participei de muitas coisas. Mas assim, esse canal eu recomendo demais para quem quer aprender alguma coisa, informática básica avançada. É o melhor, disparado. A FIAP. A FIAP, ela disponibiliza a cada período de tempo, agora eles estão deixando por um bom tempo, na verdade, tem até cursos novos, nas diversas áreas de TI, de design, e tem, se eu não me engano, a parte de marketing também, e tem de blockchain, que é para quem quer entender mais sobre essa área de criptomoedas. Então, o que é o motor das criptomoedas ali, que é o que está por trás, é a blockchain que permite todo esse... Então, ali eles têm um curso só para isso. A FIAP é uma faculdade muito boa em São Paulo, muito reconhecida, né? O pessoal que faz pós, MBA ali, geralmente, assim, tem um destaque muito grande no mercado. Então, qualquer cursinho que vocês puderem fazer deles, e com o certificado, sem custo nenhum, isso enriquece demais o currículo de vocês. A FGV também tem, que é a Faculdade Getúlio Vargas, também é uma gigante na área de negócios, principalmente MBA, pós-graduação para essa área de gestão. Eles também, vira e mexe, eles têm algum curso gratuito lá, que são muito bons. Prime Cursos. Então, a Prime Cursos é o seguinte, os cursos são todos gratuitos, você só paga o certificado se você quiser. Eu fiz o curso, mas eu não preciso do certificado. Tá bom, tu tem o conhecimento, que é o mais importante. Mas eu preciso do certificado para poder apresentar na empresa. Não, você não precisa. Em todos os anos de trabalho que eu tenho, profissionais que eu tenho,
nenhuma empresa nunca me pediu um certificado. Eles nunca me perguntaram, tá, você tá aqui, tá dizendo no currículo que você é especialista em Power BI. Cadê o teu certificado? Ah, eles não estão nem aí. Sabe como é que eles descobrem se tu sabe ou não? Faz para mim esse dashboard aqui. Faz para mim essa análise. Conecta aqui uma base de dados nesse Power BI. Aí eles vão descobrir. Não tem, porque papel qualquer um pode mentir, colocar o que quiser. Mas é a tua expertise, é você fazer, é isso que importa. Então, tem vários outros aqui que se eu fosse colocar, acho que a gente ia até amanhã só falando de cursos gratuitos. Mas os principais, então, Fundação Bradesco também é sensacional. Tem muita coisa para a área de gestão, RH, administração. Esse GuinEAD aqui, GuinEAD, é um novo que eu descobri tem uns 3 meses. Tem muito conteúdo bom também. Muito conteúdo bom. A Udemy, Analytics Academy, que esse aqui é do próprio Google. Então, para quem quer ir para a área de dados web, analista web, parte de e-commerce, que está tendo muita demanda, mas muita mesmo. A Google oferece gratuitamente com certificado para que você possa aprender a usar a ferramenta deles. E hoje um analista de e-commerce júnior, básico, começando do zero, começa ganhando de 4 a 6 mil reais por mês. Então, assim, ó, vale a pena. Veduca, Portal Ideia e o YouTube, né? Então, eu deixei aqui alguns canais de tecnologia para quem quer entender um pouquinho mais da área de análise de dados, que é para essa parte de gestão dos dados, Power BI e tudo, então, que é a minha área. Então, eu deixei alguns links aqui, que é da Karine Lago, Planilheiros e o Leonardo Karpinski. E, para quem reclama que não tem como aprender inglês porque tem como pagar, no YouTube tem Inglês Nível 0, Aula 1, Inglês para Iniciantes. Curso Inglês para Iniciantes, como aprender inglês do jeito mais fácil. Playlist, aqui, ó, 90, se eu não me engano, são 98 vídeos que ele tem só de aula de inglês, ensinando o básico, o início. Então, assim, ó, não há desculpa para não aprender. Não tem. Não tem. Por muito tempo, hoje ainda o que eu faço eu baixo esses vídeos pelo YouTube mesmo e eu fico escutando. Às vezes eu não consigo assistir, então eu fico escutando. Eu ponho ali e vou ouvindo. Para aprender inglês, como é que eu faço? Eu não vejo o filme dublado. Eu não assisto nada que for dublado. Porque é isso que me ajuda a treinar minha audição, a entender o que eles estão falando. A legenda eu deixo em inglês. Ou às vezes eu deixo em português. Eu fiz um teste esses dias, eu deixei o filme em português e a legenda em inglês. Que também foi muito bom. Me ajudou a entender e ver algumas palavras que eu não conhecia. Então, o YouTube tem muita coisa gratuita, tem muito curso. Eu comecei na área de análise de dados através de um curso gratuito do YouTube, do Planilheiros, desse pessoal aqui. Eu fiz o cursinho básico deles, quando eu trabalhava na Azul, e então eu comecei a implementar o que eu aprendi ali com o que eu fazia na Azul. E antes de que todo mundo começasse a ver a importância do Power BI, eu já tinha quase 3 anos de experiência na ferramenta. Então agora eu tenho um tempo muito maior de experiência que muita gente que está começando na área de dados, porque no YouTube eu descobri que tinha um canal que ensinava do zero. Então assim, não tem desculpa. É muito mais fácil adquirir conhecimento hoje. Antes tu precisava de uma faculdade. Antes as pessoas exigiam um diploma. Agora tu precisa do diploma só para poder concorrer a vagas melhores. Mas se tu sabe fazer, isso já te abre muitas portas. Então vamos lá, vagas e salários. Bem rapidinho, eu peguei algumas
algumas vagas e salários da área de TI. Então, assim, eu sou da área de TI. É mais fácil falar da área de TI, né? Então, mas eu vou deixar o site para vocês depois, chamado Glassdoor. Nesse site, vocês conseguem ver sobre qualquer vaga. Quanto ganha um carpinteiro no Brasil hoje? Ali ele vai te dar uma ideia. Porque o que acontece? Nesse Glassdoor, são funcionários das empresas que se cadastram e as informações são todas sigilosas. E ali você pode falar o que você acha da empresa, qual a sua posição dentro da empresa e o quanto você ganha. E daí, com isso, eles vão criando um ranking de melhores empresas, empresas mais qualificadas, melhores salários, base salarial, média salarial, tudo isso, tá? Então, quanto ganha hoje um consultor de negócios? Um consultor de negócios no Brasil, ele começa ganhando R$4.000. É a base. Aqui está 2.000, mas é muito difícil hoje de encontrar empresas pagando tão pouco. E a média, na verdade, está em 17.000. Tá? Então, tu tem aí uma margem, tu pode começar, tu entra ganhando 4.000 e dependendo da tua senioridade, tu pode ganhar bem mais que isso, 20, 30, 40 mil. Semana passada eu tive reunião com um cliente e ele estava me relatando que ele tem um sistema chamado SaaS, que é um Software as Service, então é um software como serviço. E esse sistema dele falou, Bruno, a melhor coisa que eu fiz foi há 10 anos atrás eliminar o maior número de programadores da minha equipe e entender que se meu software não sobrevivesse sem aquele monte de programador, então ele estava com coisa errada. Porque hoje ele falou que ele foi precisar de um programador e os caras estavam cobrando 30 mil para poder fazer. O que na época ele pagava 2, 3 mil. 30 mil. Aí eu falei, caraca, mas subiu demais o preço. Ele falou, sabe qual é o problema? As empresas de fora estão contratando os programadores aqui. E eles pagam em dólar. Para uma empresa americana pagar $10 mil para um programador não é muito, dependendo do que o cara faz. Só que de quando tu converte isso, vai para 50 mil reais. Para o cara trabalhar de casa, fazendo o horário que ele quer. Porque essas empresas, elas só querem uma coisa, que você entregue aquilo que você prometeu que vai entregar e que eu participe das reuniões. Fora isso, você trabalha de onde você quer e o tempo que você quiser. Não atrasando a entrega e estando nas reuniões, tá tudo certo. Quanto ganha um consultor de TI? Começa ganhando em 10 mil. E isso pode chegar a mais de 32 mil reais aí. Então, consultoria de TI, seja para implementar um software, seja para poder, sei lá, fazer uma análise de como está a estrutura. Isso inclui toda a parte de infra, né, que é aquilo que a gente fala que é o que tu pode chutar, né, que é os cabeamentos, a parte física da coisa. Quanto ganha o analista de dados hoje? Começa ganhando a partir dos 4 mil. E isso deu uma média aí de 12 mil, mas pode passar aí vai de 2 a 54 mil reais, que é o que pode ganhar um analista de dados hoje no Brasil. E tu tem várias rankings dentro da parte de dados. Tem o analista, tu tem o analista, tu tem o cientista, tu tem o engenheiro de dados. Então, dependendo do que tu faz, isso cresce muito, né? Tu ganha, enfim, o trabalho e a responsabilidade aumentam, mas o teu ganho também aumenta, é bem proporcional. E quanto ganha um programador freelance hoje? Então, um programador que assim, eu não quero ter vínculo com ninguém e eu quero pegar trabalhos. E essa pergunta eu fiz para um amigo meu que é programador, que a gente trabalhou junto num projeto. Aí eu falei, cara, quanto tu cobra hoje a tua hora? Ele falou, hoje eu cobro 130 reais a hora. Eu falei, caraca. Eu falei, tá bom. E qual o mínimo de horas que tu pede para poder fazer um projeto, participar de alguma coisa? Cara, o mínimo 10 horas. Então, assim, ele no mínimo, ele vai pedir 130 reais para fazer qualquer projetinho de 10 horas. Quando eu trabalhei com ele, a gente conseguiu fechar um projeto de 5 horas, porque ele só tinha que fazer uma implementação de uma API para nós. E ele cobrava bem menos. E daí, quando eu fui conversar com ele de novo, já tinha dobrado, triplicado. Ele falou que é o mercado.
Tem vários sites de freelance, tem Orkana, tem freelance.com, se eu não me engano. São sites onde você consegue oferecer o seu serviço sem vínculo com nenhuma empresa. E se algum cliente precisa daquele serviço, então ele vai lançar uma oferta de trabalho. E daí tu pode, como profissional, ir lá e falar, ó, eu posso fazer isso aqui para ti e eu te cobro tanto. É igual fazer uma licitação. É o mesmo processo de uma licitação. Então, aonde o estudo pode me levar? Eu sei que eu coloquei muita informação, tem muita coisa. Porque quando a gente fala em estudo, em aprendizagem, em poder melhorar a nossa vida, isso é uma coisa constante. Eu estou constantemente aprendendo coisas novas e estudando. Eu hoje participo de um grupo de mentoria, onde toda semana, a mentoria nas quartas-feiras começa às 8 horas, e ela literalmente não tem hora para acabar. A gente já chegou e até a meia-noite só falando sobre negócios, discutindo situações de negócio, falando sobre casos de algum dos colegas ali, como a gente pode ajudar a melhorar. No trabalho que eu executo hoje, eu preciso do Google Analytics. Meu conhecimento de Analytics era praticamente zero quando eu comecei no projeto. E eu tô tendo que todo dia estudar Google Analytics. E daí eu gastei, sei lá, acho que foi um mês. Gastei um mês só estudando Google Analytics. Aí eu cheguei bem faceiro, né? Aqui, ó, cara, eu sei. Tem aqui até o certificadinho do Google aqui, ó, eu fiz. Aí o cara virou pra mim e falou, legal, mas tu estudou o Google Analytics 4 ou o Universal? Eu falei, Universal. Ele, cara, tem que ser o 4, porque o Universal vai parar de funcionar ano que vem. Aí eu falei, não deve ter mudado tanta coisa, né? Ele, não mudou muita coisa. Aí eu, fui olhar, mudou bastante coisa. Para mim, que não tenho tanta experiência como ele, mudou bastante coisa. Tem que encontrar onde estão os relatórios, mudou a nomenclatura de algumas coisas. Então, eu continuo estudando. E eu falo para o Vicenzo, para as crianças isso. Né? Para o Vicenzo, principalmente, porque às vezes ele não quer ir para a escola, às vezes não quer estudar. E eu falo, cara, eu tenho que estudar todo dia. Eu estou fazendo meus cursos e eu preciso todo dia estudar. Porque se eu não fizer isso, o mercado de tecnologia ele é muito rápido. Se vocês não buscam se aprimorar e se aperfeiçoar, vocês ficam para trás. Então, o meu convite para vocês hoje é, primeiro, estudem. Né? Busquem conhecimento, porque é isso que vai abrir portas. Porque muitas vezes o recrutador ele pode entender que você não tem o conhecimento no software ou no sistema que ele precisa. Mas se tu mostra para ele a sua capacidade de adquirir conhecimento, a sua capacidade de aprender o que ele quer, ele vai investir em você. Porque muitas empresas hoje estão investindo em pessoas com pouco conhecimento, para que elas possam modelar no formato que eles querem utilizar. Então, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos ter a noção de que, à medida que eu adquiro mais conhecimento, eu me torno mais interessante para o mercado e então me desenvolvo mais. Tá? Currículo. É muito importante que vocês tenham de forma objetiva aquilo que vocês querem apresentar para as empresas. Se ponham no lugar do recrutador. Se eu fosse da empresa e se eu tivesse que me contratar, quais informações eu gostaria de ver aqui? Isso facilita. E lembra, para cada empresa é um currículo. Se é multinacional, dependendo da empresa, vai exigir currículo seja em inglês. Então, traduzir o currículo. E não use o Google Tradutor, porque vai ficar esquisito. Eu usei. Eu tive que revisar ele inteiro, foi mais fácil só reescrever ele do que tentar ajeitar. Tá? E o LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta incrível. Usem muito o LinkedIn. O LinkedIn ele é interessante porque à medida que você começa a aplicar para vagas de emprego, ele entende que você está buscando vagas, buscando emprego, e ele começa a te mandar muito mais opções, com base naquilo que você quer. Então, a inteligência artificial que eles colocaram ali, o motorzinho, né, que é o algoritmo que todo mundo fala de Instagram e Facebook, o pessoal de marketing
reclama muito do algoritmo, que muda sempre, o algoritmo do LinkedIn ele é maravilhoso, porque ele te ajuda a achar emprego. Tá? Então, usem isso. E para encerrar, eu quero terminar com algumas palavras que o presidente Nelson ele falou. Na igreja, a aquisição de instrução e conhecimento é uma responsabilidade religiosa. Educamos nossa mente para que um dia possamos prestar serviço de valor ao próximo. A instrução é a diferença entre querer fazer o bem e poder fazer o bem. Então, irmãos, que vocês possam buscar, que vocês possam ter esse desejo de realmente adquirir conhecimento, porque é a única coisa que nós vamos levar dessa vida, é o conhecimento. Todas as riquezas do mundo não vão ser nada quando nós formos encontrar com o nosso Criador. Então, que possamos buscar conhecimento, nos aperfeiçoar, e assim também poderemos ajudar outras pessoas. E quero agradecer a Paloma pelo convite, por poder falar um pouquinho para vocês. Espero que possa ter ajudado um pouco, ter clareado um pouco. Sei que às vezes eu falo demais e me empolgo, então às vezes pode ter muita informação, mas eu estou à disposição. Que precisarem, podem chamar, mandem mensagem. A Alissa também, então está sempre à disposição para ajudar naquilo que for preciso. Tá bom? E deixo essa mensagem junto com o meu testemunho de que eu sei que à medida que nós buscamos a Deus, nós buscamos conhecimento, tanto secular como espiritual, Deus nos abençoa. Meu pai ele sempre me disse que o conhecimento do mundo, o conhecimento secular, os estudos, ele é como uma parede de tijolos. E o conhecimento das escrituras, o conhecimento do evangelho é o cimento. E quando você junta as duas coisas, você consegue ter uma parede mais forte. Então, que nós possamos fazer uso dessas coisas, que possamos unir isso, o que nós sabemos que nós aprendemos na escola, na faculdade, com o conhecimento do evangelho. E eu deixo meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a Alice e o Bruno. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar, principalmente aqui na ala, com o conhecimento deles. E agora é um momento que a gente deixa em aberto, se vocês querem fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Alguém no YouTube gostaria de perguntar alguma coisa? Ou depois vocês procurem eles no, no privado. Eu gostaria de realmente, assim, eu sou muito grata pela ajuda deles. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar com o conhecimento deles e ajudar os irmãos da ala. Então, no que vocês precisarem, né, no que eles puderem ajudar, eles estão dispostos a ajudar vocês, tá? Eu só vou aproveitar agora para encerrar e dizer para vocês que nós temos ali no nosso banner, ó, você está convidado a se tornar autossuficiente. Aqueles são os cursos que a igreja oferece de autossuficiência, tá? Não é todos os cursos que nós conseguimos oferecer aqui na ala, mas tem cursos que quando eles são oferecidos online, em outra estaca, né, a gente consegue algum contato para que possa ser feito esse curso em outras estacas. Então, se vocês tiverem interesse em algum daqueles cursos que está ali, vocês podem vir falar comigo. Aqui na ala agora nós vamos iniciar o curso Encontrar Forças no Senhor, Resiliência Emocional. Então, em breve eu vou colocar lá no grupo, para que os irmãos possam colocar o nome, todos os irmãos que estejam interessados, e quem não tiver no grupo pode me procurar, que eu posso adicionar ali e nós vamos fazer esse curso, tá? Esse curso é muito importante porque, além da resiliência emocional, ele vai ajudar a gente a fazer essa ligação com o Salvador Jesus Cristo, de como que a gente pode fazer isso com a ajuda dele. Então, esse curso vai nos ensinar sobre padrões de pensamento saudáveis, vai nos ensinar sobre como administrar o estresse, como administrar a ansiedade, entender a tristeza, entender a depressão, como ter uma vida equilibrada, como solucionar problemas.
tá, irmãos? Então, todos que tiverem interesse, eu vou colocar lá no grupo, ou podem me procurar quem não tiver no grupo dos amigos SUD, tá? Foi uma noite muito proveitosa, eu espero que todos tenham gostado e que nós possamos fazer mais desses eventos, né? Para que a gente possa aprender sempre mais. Eu vou convidar a irmã Ana para encerrar para nós fazendo a última oração. Nosso querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia que tivemos hoje, por essa oportunidade que tivemos de assistir essas palestras. Agradecemos por nossos palestrantes compartilhar esse conhecimento conosco. E nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos que tivemos, que o Senhor nos abençoe em nossa busca pela autossuficiência, pelo progresso pessoal, intelectual, emocional, que possa sempre nos abençoar com o teu espírito e nos dê ânimo, nos dê coragem de enfrentar o mundo aí fora e buscarmos as coisas necessárias para a nossa família, também para podermos servir as pessoas que nos cercam. E essas coisas, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.